Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família para todo sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu estou muito empolgado com o que Deus vai fazer hoje. Eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano especial para a sua vida e a cada dia, se você buscar ao Senhor, se você priorizar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo vai começar a cooperar para o seu bem. Amém? Eu sei que você já está na caminhada com Deus há um tempo e por mais que você fica feliz com Jesus, por mais que você já está tendo grandes vitórias, você ainda permanece angustiado muitas vezes. Parece que o seu coração fica apertado, principalmente em relação à sua família. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu estava orando aqui, irmãos, pedindo a Deus uma confirmação do que eu realmente deveria trazer para vocês e Deus me mostrou muitos corações angustiados. Irmãos, a nossa família mexe com a gente, não é verdade? A gente ora pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos e muitas vezes a gente não vê um sinal de melhora, uma mudança. Isso porque, irmãos, a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas e por isso elas não conseguem perceber e entender que Jesus é o Salvador do mundo, é a resposta para a vida delas. Elas estão cegas espiritualmente e só existem duas maneiras dos olhos dessas pessoas serem abertos: quando elas encontrarem em nós Jesus, quando elas olharem para os cristãos e verem Jesus. E o próprio Cristo disse que nós seríamos reconhecidos como os discípulos dele quando nós amarmos uns aos outros. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo cristãos falando mal um do outro, discutindo coisas desnecessárias, pregando coisas que não estão na Bíblia, principalmente com ódio no coração, falando mal de pastores. Isso tudo cria uma barreira muito grande para que as pessoas se convertam. As pessoas pensam assim: para que eu vou para a igreja? Para que eu vou aceitar Jesus, entregar minha vida para Ele? Se quando eu olho os cristãos, os seguidores de Cristo, dessa maneira, brigando entre eles. Então, essa é uma maneira que prejudica muito. E a outra maneira que as outras pessoas podem se converter é através da pregação e da oração. Muitas vezes as pessoas não vão querer nos ouvir, mas se elas perceberem a mudança em nós e se nós orarmos por elas, aí o milagre pode acontecer, porque aquilo que é impossível para nós, para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Eu já vi muitas pessoas com coração duro, pessoas envolvidas em vícios, na prisão do pecado, pessoas extremamente brutas, sem educação, sendo completamente transformadas por Jesus. É sobre isso que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Irmãos, quando Jesus entra realmente na nossa vida, o nosso coração é transformado. E aí as pessoas não precisam forçar nada, não precisam tentar convencer ninguém a mudar. É o Espírito Santo quem nos convence. Amém? Eu quero ler muito aqui com você uma passagem que vai falar exatamente sobre isso. Os discípulos, irmãos, quando eles começaram com Jesus, eram pessoas rudes, sem educação, sem nenhuma sabedoria de como lidar com a vida, com as pessoas. Mas Jesus trabalhou no coração deles e quando o Espírito Santo veio sobre eles, aí a mudança foi radical. Todos perceberam a mudança, todos viram que aqueles homens realmente estavam com Jesus. Então eu quero ler com você, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clica no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, tá certo? Porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu colocar aqui e eu quero muito caminhar com você diariamente, tá bom? Irmãos, eu vou ler para vocês uma passagem que está em Atos, capítulo 4, do versículo 7 ao 13. Você vai ficar maravilhado de ver como foi a transformação na vida dos discípulos. Lembrando que neste contexto aqui, Pedro e João, que eram dois discípulos muito diferentes, em temperamento. Pedro era muito impulsivo, era aquele que tomava decisões precipitadas, mas ao mesmo tempo ele caminhou com João. João era calmo, era manso. A Bíblia diz que ele colocava a cabeça sobre o peito de Jesus e ele era conhecido por todos como o discípulo amado de Cristo. Era um homem muito calmo, muito abençoado, muito amoroso. Só que os dois caminharam juntos e isso foi fundamental porque um vai aprendendo com o outro, um vai ajudando o outro a se tornar uma pessoa melhor. E a Bíblia diz que os dois estavam indo para a igreja, para o templo, para orar. Só que lá na porta daquela igreja tinha um aleijado, um homem que vivia pedindo esmola para as pessoas e todos conheciam aquele rapaz. Até que naquele dia, aquele homem jamais imaginava que a sua vida mudaria ali.
E quando ele viu Pedro e João subindo as escadas, ele pediu esmolas para aqueles dois homens. Só que naquele momento a Bíblia diz que Pedro olhou no fundo dos olhos dele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, levanta-te. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que aquele homem sentiu uma força nos pés, nas pernas, e ele foi totalmente curado. E ele entrou no templo saltando, pulando e glorificando a Deus, e mais de 5.000 pessoas ficaram maravilhadas. Foi um milagre tremendo, maravilhoso, e foi o primeiro milagre que aconteceu depois que os discípulos tinham recebido o Espírito Santo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e agora o Espírito Santo estava sobre eles. E eu quero ler com você o que aconteceu em seguida. Por quê? Muitas vezes a gente acha que tudo vai ser mil maravilhas, que nós vamos entregar a vida para Jesus, todos os problemas serão resolvidos. Só que nós esquecemos que existe uma grande perseguição, uma grande resistência do mal. O diabo ficou furioso naquele momento e o diabo com certeza entrou no coração dos religiosos. Aqueles homens que achavam que só por conhecer as Escrituras eles já estavam salvos, só porque eles se consideravam descendentes de Abraão, eles já estavam salvos por tabela. E Jesus quebrou tudo isso. Jesus falou que todos nós precisamos nascer de novo. Não adianta você nascer na igreja, não adianta você nascer num meio cristão, num ambiente cristão. Se você não entregar sua vida para Jesus, você ainda não está salvo. E foi então que naquele momento, as autoridades da época, os religiosos, mandaram chamar Pedro e João para prestar depoimento. O que tinha acontecido naquele momento? Então eu quero ler com você, olha o que está escrito. Atos capítulo 4. As autoridades mandaram trazer Pedro e João e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. A salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo, porque não há no mundo inteiro nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem e a fé de Pedro e João, porque sabiam que eles eram homens simples e sem instrução. E então eles reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqueles homens estavam muito nervosos, muito revoltados, endemoniados, porque eles achavam que quando Jesus morreu na cruz, a história tinha acabado ali, mas eles não contavam que Cristo ressuscitaria. E Pedro e João, eles foram usados pelo Espírito Santo e operaram o milagre em nome de Jesus. E então naquele momento, que eu acho mais lindo, a Bíblia diz que eles reconheceram que eles estavam com Jesus, que eles eram companheiros de Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, irmãos, a gente fica muito ansioso, muito angustiado, porque a gente quer convencer todo mundo de que agora nós estamos com Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa convencer ninguém, porque a mudança será óbvia. Se você entregou sua vida para Jesus, não tem como esconder mais. As pessoas saberão que agora você está com Cristo, amém? Ou seja, se você está tentando provar o tempo todo que você mudou, é porque talvez você ainda não mudou de verdade. Você não precisa ficar falando, tentando provar nada. E assim aconteceu com os discípulos. Tente se lembrar aí como eram os discípulos antes do Espírito Santo ter descido sobre eles, ter vindo morar no coração deles. Como que era? Pense comigo, quando Jesus chamou eles, eram homens que tomavam muitas decisões erradas. Jesus chamava eles o tempo todo de homens de pequena fé, e realmente eles tinham pouca fé. A Bíblia conta que certa vez os discípulos ficavam brigando entre eles porque eles queriam saber qual deles teria a maior honra no reino de Deus. Eles queriam saber, quem vai sentar à direita de Jesus, quem vai sentar à esquerda. E eles ficavam discutindo tudo isso porque eram homens vaidosos. Eles queriam poder, eles queriam fama, reconhecimento. Ao mesmo tempo, nós vemos que Pedro, ele era um homem muito covarde. Quando ele negou Jesus, ele teve a capacidade de dizer: eu não conheço esse Cristo, eu nem sei quem é esse homem. Pedro negou de forma vergonhosa. Irmãos, eram homens que quem olhava para eles pensava: não tem futuro. Eu jamais escolheria homens como esses para dar continuidade no ministério de Jesus. Vamos ser sinceros, irmãos, nenhum de nós escolheríamos esses discípulos.
a gente escolher pessoas capacitadas. Mas aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, as desprezíveis. É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1. E por que Deus escolhe essas pessoas, irmãos? Para que a glória seja de Deus, para que as pessoas olhem e percebam, só pode ter sido Deus que mudou a vida desse rapaz, só pode ser Jesus que mudou a vida dessa mulher. Eu sei como eles eram antes, mas agora eles foram transformados, amém? Então, aqueles discípulos eram rebeldes, egoístas, mas depois eles se tornaram pessoas humildes, altruístas, pessoas piedosas que amavam realmente a Deus. E isso que é maravilhoso. Eu, graças a Deus, eu tive uma verdadeira conversão. Eu mudei o meu coração de verdade e eu espero que você vá por esse mesmo caminho. Infelizmente, irmãos, hoje em dia tem muita gente falando de Jesus, tentando mostrar Jesus, mas não tem obras, não tem um testemunho de vida, então não adianta nada, tudo cai por terra. Mas em vez de você ficar falando para os outros de Jesus e falando que você tem Jesus, mostre Jesus através das suas atitudes. E aí você vai ver a diferença. Você vai ver Deus mudando a sua vida e mudando a vida das pessoas. Amém? Você entendeu essa mensagem? Foi muito edificado? Então escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim, Jesus, transforma o meu coração. Aleluia. Eu creio, irmãos, que assim como Jesus mudou o coração dos discípulos, e não foi da noite para o dia, foi um processo. Assim também, se você entregar hoje a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. E aí você não vai precisar convencer ninguém da sua mudança. As suas atitudes estarão pregando para as pessoas. As suas atitudes serão as obras que ninguém vai poder contestar. Todos vão ter que reconhecer que Jesus está na sua vida e que você está com Ele. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos e ainda que seja à distância, eu creio que Jesus vai operar um milagre hoje. Eu creio que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Não é por acaso que você está aqui. Então eu quero que você coloque a sua mão onde houver uma enfermidade, onde você perceber que está doendo, ou talvez seja o seu coração, e creia que Deus vai operar milagres hoje. Amém? Eu tenho lido tantos comentários aqui embaixo, eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo Deus operando, salvando, curando, libertando, e com você não será diferente. Creia no poder de Jesus. Amém? Vamos orar. Então feche os seus olhos e no final compartilhe esta oração e eu tenho certeza que Deus vai te usar também na vida de pessoas que você nem imagina. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa e eu quero Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pela Tua palavra, a Tua santa palavra que muda o nosso coração. Ó Senhor, essa palavra hoje foi especial. Quantos de nós, meu Pai, sofremos pela família, por causa dos nossos entes queridos, por causa de pessoas que muitas vezes estão cegas espiritualmente, estão tão necessitadas de um milagre, mas ainda assim continuam com o coração endurecido. Ó Senhor, muitas vezes nós tentamos pregar para elas, mas elas não ouvem, Pai. Muitas vezes nós até compartilhamos essas orações, mas elas não falam nada, elas não reagem. Mas neste momento eu te peço, meu Pai, vai aonde elas estão agora, toca no coração dessa senhora, meu Pai, toca no coração desta mulher, Pai, que muitas vezes está passando por lutas, está sofrendo e mesmo assim não dá o braço a torcer, não reconhece Jesus como Salvador. Mas neste momento nós te pedimos, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, assim como o Senhor teve compaixão, teve paciência conosco. Ó, meu Deus, salva os nossos familiares, Pai. Nós não queremos ir para o céu sozinhos. Nós não queremos que os nossos amigos e parentes morram sem Jesus, sofrendo a condenação eterna. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai, deste homem que muitas vezes é batalhador, é uma boa pessoa, mas ainda não teve os seus pecados perdoados por Cristo, ainda não reconheceu que Jesus morreu e ressuscitou. Ó, meu Deus, não deixe com que eles percam a salvação. Não deixe, Pai, que os nossos irmãos, nossos filhos se percam nos vícios, nos pecados e partam desta vida sem esperança, sem a salvação. Tem misericórdia e compaixão de nós, meu Pai. A começar por nós te pedimos perdão, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes pelo péssimo testemunho que nós damos. Perdoa-nos, ó Pai, pelas atitudes que não condizem com as nossas palavras.
Muitas vezes nós pregamos, nós falamos de Jesus, mas fazemos totalmente ao contrário do que Ele ensinou. Oh, meu Deus, tem compaixão de nós precisamos de Ti, meu Pai. Muda a nossa história hoje, que nós possamos mudar nas pequenas e nas grandes atitudes, que as pessoas percebam a mudança, Pai, que no casamento haja restauração, que a nossa esposa, o esposo, eles notem a diferença. Ó Senhor, restaura, Senhor, casamentos falidos, restaura famílias inteiras aqui, meu Pai. É o que te pedimos. E neste momento, Jesus, eu estendo as minhas mãos para essas pessoas e eu te peço, unge cada uma delas com o óleo do Espírito Santo. Toca, Senhor Jesus, nas feridas da alma, feridas do corpo, pessoas que estão agora com câncer, com enfermidades, com tumores, que receberam diagnósticos de médico que aos homens parece impossível. Mas Jesus, reverte esse quadro, reverte, Jesus. Traga a cura completa sobre esta pessoa que agora chora, essa pessoa que agora está sofrendo, Senhor. Ela já não tem mais aonde recorrer. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. A tua presença está aqui, aleluia. Vai enchendo esse coração com a tua alegria, Jesus, com a tua paz verdadeira. Oh, Senhor, meu Pai, eu te peço, traz a cura completa. A cura completa, Jesus, que essa pessoa possa perceber a mudança a partir de agora. Vai ministrando, Jesus, da tua paz, da tua cura. O Senhor carregou sobre si lá na cruz toda a enfermidade, tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que nos condenava e nos acusava, caiu por terra agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, traga, Senhor, da tua paz, da tua presença. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós precisamos da tua graça, porque se não for a tua graça e a tua misericórdia, nós jamais conseguiríamos alcançar a salvação. É impagável, não tem preço que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz. O Senhor morreu por nós. O Senhor não tinha pecado, mas o Senhor assumiu a nossa culpa lá na cruz. E agora nós reconhecemos que tu és o nosso Senhor e Salvador. Nós dizemos com a nossa boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em ti nós confiamos, em ti nós cremos. Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida e nos dê a salvação, a vida eterna, para que nunca mais nos afastemos de ti, para que o diabo não possa nos acusar. Cobre-nos com o teu precioso sangue, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.